Mas veja então, deixa eu só pedir a senhora uma pausazinha. Querido telespectador, se você em casa tem alguma pergunta, quer participar desse nosso bate-papo, manda pra gente a sua participação no 984029756, porque aqui, ó, você já percebeu que nós vamos ter uma aula aqui agora, hein? Então, uma aula para você, para cuidar bem aí da sua família. Veja bem. O sono, então, doutora. O que é o sono? O sono é um estado fundamental para o bem-estar físico e mental das pessoas. Uma boa noite de sono, então, faz com que as pessoas tenham um bom desempenho intelectual, profissional, social e até sexual. Então, veja você, o sono não é um mero dormir e desliguei. Acordei, não é só um liga e desliga, né? De jeito on-off, nenhum. não, né? Não é on-off. O sono é um estado muito ativo, onde o cérebro tem muitas funções, trabalha muito, mas apenas a consciência não participa. Por isso que a gente não tem essa noção. Mas tem funções que são feitas praticamente só durante o sono. Então, veja você, o hormônio do crescimento. Os avós sempre sábios falavam, o menino cresce dormindo. Eles estão certos, o pico do hormônio do crescimento é de madrugada. Então, você imagina, quem tem problemas, o sono insuficiente ou problemas de sono, pra você ter uma ideia, tem mais de 150 distúrbios do sono catalogados. Olha, até 150? hoje. Então, se tiver problemas de sono, pode afetar no crescimento, se for na infância e na adolescência. Me permita então, aqui também uma outra pausa, doutora, só para fazer um comentário, se a senhora concorda. Hoje, com o uso aí da tecnologia, com o uso aí dessas... hoje os jovens, os adolescentes, as crianças já ali estão dormindo pouco porque estão ficando muito tempo acordados ali com os seus tablets, smartphone. É a contramão ali do cuidado com a saúde, né? Deixa eu só terminar o que eu estava falando. Então, veja bem. Então, esses distúrbios, eles vão ocasionar uma má qualidade do sono, que vai interferir, então, na performance durante o dia. Como que vai interferir? Então, alterando. Quais são os sintomas mais importantes de noites mal dormidas cronicamente? Seria, primeiro, a sonolência excessiva diurna. Então, está sempre com sono. Segunda coisa importantíssima, mudança do humor, principalmente irritabilidade. Terceira coisa, alterações cognitivas. Então, memória ruim, concentração ruim, atenção ruim. Quem não tem atenção não tem memória. Alterações... E não tem aprendizado. Com certeza. Obesidade, você imagina que até obesidade pode estar relacionada a distúrbios do sono, hipertensão arterial, alterações sexuais como impotência. Então, você vê, tem muita coisa relacionada. Então, o sono, cada vez mais a medicina vem notando a sua importância. Antigamente, quando eu dava aula, eu falava assim, a medicina toda acreditava, você é o que você come. Há mais de 20 anos eu mudei minha fala, você é o que você dorme. Então, você tem que dormir em qualidade. Então, o sono, como eu falei, não é uniforme. Ele é composto de ciclos, cada ciclo dura cerca de 90 minutos. O que é ciclo? Então, tem uma fase lenta do sono, sonolência, sono 1, 2, 3, 4, em profundidade. Chega na fase 4, que é bem profunda. Aí você sonha, que é o chamado sono REM, ou REM, da sigla em inglês, Rapid Eye Movement. Então, aí você acorda, quase acorda, e começa o sono de novo, e esse ciclo se repete. Uma pessoa que dorme cerca de 8 horas por noite vai ter uma média de 5 a 6 ciclos por noite. Então, você sonha 5 a 6 vezes por noite. Mas e o adolescente? O adolescente, o sono dele é atrasado. Por quê? Por fatores hormonais, principalmente. Então, o relógio biológico dele é atrasado, a melatonina dele é secretada um pouco para frente. Olha. Então, o adolescente, ele quer dormir mais tarde, é porque ele precisa, é porque é da natureza. É o relógio biológico dele. É o relógio biológico dele. Por causa de quê? Por quê? O que está acontecendo? O menino nasce, a menina, quando chega na adolescência, eles vão virar. O menino, homem, a menina vai virar mulher. Como? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, às custas de hormônios. É uma avalanche de hormônio. E essa avalanche de hormônio, ela vai causar mudanças físicas e emocionais também.
Então o adolescente vai ver o corpo dele mudar, o do amiguinho ainda não mudou, porque ele é mais precoce, a menina começa a ter seio, a amiga não tem ainda, ela fica com vergonha, ela começa a ficar corcunda. Uma menstrua mais rápido, outra mais exatamente, tardiamente. uma mais rápido. Então tem alterações individuais, emocionais, eles todos querem fazer parte de bando. Eu lembro que minha filha, quando era adolescente, as amigas ligavam, vamos para o shopping, como é que você vai? Camiseta branca, calça jeans e blusa amarrada na cintura, e o bando todo igual, porque todo adolescente quer pertencer ao bando, e busca quer ser essa igual, uniformização, e né? busca igual. Então, às vezes, eles se isolam, às vezes eles entram em depressão, e isso, ansiedade, medo, isso afeta o sono também. Você imagina, além do sono ser afetado por um bocado de coisa, ainda pode, na adolescência, tem esses fatores. Então, veja bem, aí eu respondo a pergunta que você fez, a chamada muito interessante ali. Claro, as aulas para os adolescentes, ou seja, de 10, 11 anos até os 18, não podia começar às 7 da manhã. 7 horas. Então, deveria começar às 8. Às 8h30. 8 horas, pelo menos 1 hora mais tarde. Já tem países fazendo isso, desde 2008, antes disso, com resultados incríveis sobre o aprendizado e sobre o desempenho dos meninos nos colégios. Na Inglaterra, isso está sendo feito desde 2008. Então, você imagina que nos Estados Unidos já tem vários locais fazendo isso. Então, por que nós... Agora, horário de verão, você me desculpa, eu sou contra. Porque, completamente contra, porque, primeiro, que vai atrapalhar isso, que é a lei natural. Segundo, e os trabalhadores, coitadinhos? Né, que acordava às 5 da manhã, agora é às 4. E o adolescente, que é nosso assunto aqui. As nossas crianças e adolescentes. Nossa, aí pior ainda. Então eu acho, será que o benefício que a energia recuperada vale o preço na saúde? Nessa contratação da saúde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.